Senhoras e senhores, muito boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul. Cumprimentando todos os senhores deputados, deputadas, público presente, quem nos acompanha pela TVAL. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 4ª reunião que foi anteriormente enviada aos parlamentares. Não havendo discussão, em votação a ata está aprovada. Na ordem do dia, atendendo ao requerimento 164/2023, autoria do deputado Fernando Krelling, temos hoje a participação do senhor André Valim, representando Flúvio Brasil Rosar Neto, superintendente de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, MAPA, para explanar sobre o controle de cargas na aduana de Dionísio Cerqueira entre Brasil e Argentina e sobre a importação do leite. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor André Valim, representando nesse momento o nosso superintendente, o Flúvio. Obrigado pelo convite e cumprimentando aí a direção da mesa, cumprimento os demais presentes. Vamos então começar pela questão da aduana de cargas de Dionísio Cerqueira. Primeiramente, a gente precisa explicar para vocês, é necessário que vocês entendam, principalmente porque o público que olha de fora para o Ministério da Agricultura, para o MAPA, ele enxerga o MAPA como uma coisa só. Na verdade, o MAPA tem uma estrutura bastante complexa, com uma divisão de serviços, setores, departamentos, secretarias, né? E o serviço de aduana do MAPA, chamado Vigia Fronteira, ele não sofre ingerência por parte da Superintendência do Ministério da Agricultura. Ele tem uma gestão descentralizada e verticalizada, então diretamente com o departamento DETEC e uma coordenação específica em Brasília. Então, assim, é bom explicar isso antes, porque muitas vezes as pessoas pensam que a aduana, o porto de Itajaí, o porto de São Francisco, o porto de Imbituba, ele está sob a gestão da superintendência, e isso não é verdade. Ele é um serviço que tem uma gestão específica, subordinado diretamente a um departamento do MAPA sede Brasília. Tá? Então, assim, a gente veio aqui, atendendo o pedido de vocês, fazendo esse esclarecimento e também prestando alguns detalhes, né, do que a gente sabe do trabalho que os colegas, né, desse setor do MAPA, do Vigiagro, realizam aí a nível de portos, aeroportos e fronteiras secas, né? Então, assim, essa questão de reclamações sobre o trânsito de cargas em Dionísio Cerqueira, ele é recorrente. Na gestão passada do superintendente Túlio, nós já vínhamos em tratativas, né, com os setores da bananicultura do estado de Santa Catarina, que reclamavam das filas, que reclamavam das dificuldades ali, da demora nos despachos aduaneiros para exportação da banana. Isso nos preocupou bastante, embora a gestão desse serviço não seja da superintendência. Dr. Túlio, na época, tomou a iniciativa de fazer uma reunião juntamente com a equipe que trabalha na aduana de Dionísio Cerqueira, né, e com os interessados, né, os representantes do setor organizado da bananicultura, representado por algumas associações aí desse setor. Então, foi-se a Dionísio Cerqueira, sentaram-se a uma mesa de reuniões e é onde ficou demonstrado que o MAPA não era o culpado por essa suposta demora nos trâmites ou nas liberações, né? Existe hoje, isso pode ser requisitado, a gente pode apresentar com maiores detalhes, existe um sistema de controle que registra desde o momento do protocolo do pedido de exportação até o momento que essas mercadorias, essas cargas são efetivamente liberadas para exportação, seja para o Paraguai, seja para a Argentina, né? Esse sistema demonstra claramente que o MAPA, mercadoria, caminhão, cargas que dependem da anuência do MAPA, ingressam num dia e são despachadas no mesmo dia. Então não há acúmulo.
O que normalmente chama a atenção das pessoas e gera até impactos na mídia é porque muitas vezes acumula-se filas, né? Essas filas ali na aduana. Nós tivemos um problema, não sei se isso já foi resolvido, uma vez que o espaço, as instalações aduaneiras de Dionísio Cerqueira, elas não pertencem ao MAPA. Elas estão sob a gestão da Secretaria da Receita Federal. Então, aquele recinto é um recinto da Receita Federal, onde nós, MAPA, somos apenas um dos órgãos anuentes ali dos processos de desembaraço aduaneiro. Então, há um tempo atrás, nós tínhamos uma aduana que ainda não estava devidamente adequada ao aumento dos volumes. E aí não havia suficiente espaço no pátio da aduana, e isso obrigava que os caminhões formassem fila ali na entrada, nos acostamentos, ao longo da rodovia, nas proximidades da aduana. Tá? Mas, deixando claro aqui que, enquanto o MAPA, não há acúmulo, não há fila, não há mercadoria que protocola no dia, ela recebe o tratamento para deferimento de exportação no mesmo dia. Via de regra, quando existe algum caso de atraso, né, ou de demora, 90% dos casos, seja lá na aduana ou seja em qualquer setor do Ministério, aqui na superintendência, em qualquer outro serviço, decorre de pendência documental que não é culpa do MAPA, é culpa do interessado, é culpa do exportador, que faltou algum certificado, faltou alguma documentação nesse sentido. A gente procura ser o mais ágil possível, né? Não há interesse nenhum em que, né, fala-se muito aí em operação padrão, em operação tartaruga. O nosso interesse é viabilizar as exportações, né, e tornar a vida das pessoas, né, dos interessados, o mais simples e o mais desembaraçada possível. Então, sob esse aspecto, a menos que se tenha algum outro questionamento para colocar, essa é a apresentação que eu tenho que falar sobre Dionísio Cerqueira, né? E deixar aqui também à disposição, caso haja necessidade de maiores complementações, que nós temos condições de trazer colegas do Ministério da Agricultura que estão lotados especificamente no Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional, ou seja, o Vigiagro, né? Que podem trazer aqui os números, né, os valores trazidos desses relatórios, desses sistemas, em que fica demonstrado o fluxo, exatamente os tempos gastos, né, os tempos de permanência, o tempo de tramitação entre o protocolo e a liberação dessas cargas de aduana. A gente pode solicitar aí com mais tempo e preparar uma apresentação mais completa mostrando os números disso aí. André, muito obrigado. Deixo a palavra aberta aos senhores deputados. Deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar o André, que representa aqui a Superintendência do Ministério da Agricultura em Santa Catarina. Também junto nesse pedido da presença do Ministério aqui, além dessa questão da aduana, que é muito importante, foi apresentado a questão da importação de leite, né? Hoje os agricultores vivem uma situação bastante difícil em função dos preços que estão sendo praticados. Na verdade, os insumos também caíram de preço. Mas o agricultor, ele comprou lá atrás, então ele está ainda utilizando os insumos dos preços mais altos e vendendo a um preço bem menor. E também há essa questão, e aí é específico aqui que eu me refiro, da importação de leite. Tinha uma portaria que, pelas informações, acabou sendo revogada, uma portaria do ano passado, que reduzia, inclusive, alíquotas de importação de outros países. E tem também essa questão das cotas de importação. Enfim, de qualquer forma, o setor leiteiro vive uma época bastante difícil. Esta Assembleia mesmo tem realizado algumas audiências públicas para tratar disso. Sei também de algumas medidas que foram anunciadas emergencialmente pelo Ministério da Agricultura, como, por exemplo, compra emergencial de leite em pó e outras. Mas eu queria que você
qual a informação que você tem a nos passar, o que poderia nos ajudar também para a gente poder fazer, então, essas ações, desenvolver e dar uma perspectiva, né, para os nossos agricultores, os produtores de leite, para que eles possam continuar mantendo essa atividade, que é tão importante para a gente ter o leite tão necessário e ter também a manutenção dessas famílias que vivem da atividade leiteira em Santa Catarina. Bom, em relação a essa questão do leite, eu pouco posso contribuir, infelizmente, né? Não sou efetivamente do setor de fomento do Ministério da Agricultura, que é onde tramitam essas discussões e onde foi instalado um grupo de trabalho, mas eu posso trazer aqui a notícia. Vossa Excelência já mencionou, né, que é sabido de algumas medidas. Infelizmente também, na minha visão, como profissional da área, como servidor de carreira do órgão, a gente não vê como solução definitiva, são medidas mitigadoras, né? A questão da compra pública, que o senhor mencionou, é uma das ações que tem sido tomada. Foi criado um grupo de trabalho para fazer um estudo de elaboração de uma política pública voltada à questão da produção leiteira no Brasil. E, na verdade, se a gente olhar um pouco para os 30 anos para trás, a gente vê que a questão da crise do leite ela é recorrente no nosso país, né? Eu me lembro, ainda ontem, numa reunião que a gente participou no consórcio intermunicipal da Gran Florianópolis, alguns participantes, a gente comentava sobre essa questão do leite, né? E eu me recordei de mais ou menos uns 25 anos atrás, a gente vivia uma situação semelhante a essa no Brasil, e nós tínhamos o deputado federal Moacir Miqueleto do Paraná, não sei se alguns de vocês, eu sou do Paraná, né? E o Moacir Miqueleto era engenheiro agrônomo e era naquela ocasião, hoje ele é falecido, mas naquela ocasião ele era membro da chamada bancada ruralista, né? Hoje se chama de Frente Parlamentar do Agronegócio, né? Mas ele estava à frente disso. E Moacir Miqueleto levou uma vaca para a esplanada dos ministérios em Brasília e num protesto, né? Porque era uma das reivindicações, era um momento muito semelhante ao que a gente vive, então nós somos recorrentes nessa situação. Moacir Miqueleto levou uma vaca holandesa lá para explanar os ministérios, reuniu a imprensa, né, que ele ficou cercado de gente, e ele sentou num banquinho e foi lá, ordenhou a vaca, né? Foi uma atitude de protesto. Eu penso que o setor organizado, apesar de todas as dificuldades, o setor da produção leiteira no Brasil é um setor muito forte, tem muito peso. E esse setor organizado ele deve ir bater na porta certa, que é a do seu ministro da Agricultura. Não que o ministro não saiba, não esteja a par da situação. O que não se tem ainda é uma solução definitiva para essa situação recorrente de crise na coisa. Nós temos problemas, a gente temos que identificar assim, qual é o nosso problema? Por que o Argentina, o Uruguai e outros países conseguem colocar o leite deles mais barato aqui dentro do Brasil, né? Nós temos um problema de custo de produção, né? O nosso custo é um custo... Então, o que nós podemos fazer para reduzir custo de produção leiteira? Nós temos um problema de tributação, né? O que nós podemos fazer para reduzir tributo no Brasil e agilizar isso? Então, são discussões que vêm se arrastando ao longo dos últimos 30 anos, né? Não se chega a um consenso, e nós não temos essa receita pronta. O que nós temos, novamente, é um grupo formado de discussão buscando construir uma política pública para solucionar todos esses detalhes, né, todas essas variáveis que compõem aí a situação do leite, ou do preço, do baixo preço pago para o produtor no Brasil e o fato da gente ter o custo de produção brasileiro não competitivo com o produto trazido dos nossos parceiros. Em relação a outras medidas, como eu trabalho diretamente com a defesa agropecuária, eu sou servidor, sou auditor fiscal e trabalho na divisão de defesa agropecuária do MAPA. Então, assim, o nosso trabalho é voltado mais para
questões de fiscalização, auditoria, controle e erradicação de doenças dos vegetais, dos animais, né? E dentro daquilo que nós podemos, né, que a Secretaria de Defesa Agropecuária, onde eu estou inserido, a gente pode colaborar com essa situação, é exatamente as forças-tarefas que nós estamos organizando no sentido de coibir, de verificar primeiramente se está ocorrendo, né? A gente, num diagnóstico preliminar, nós estamos entendendo que não há entrada clandestina de leite no Brasil, né? Infelizmente, assim, a entrada do leite que está acontecendo e que prejudica a nossa competição, né? Exerce essa competição com o nosso produto nacional, ele é um produto que entra legalmente. Muito bem. Não podemos, enquanto fiscalização, não podemos fazer nada disso, eles estão legal. Então, mas estamos organizando uma força-tarefa que vai verificar a possibilidade de entrada por caminhos não regulares, né? Não legais. Acreditamos que, se isso acontece, é um percentual pequeno. Não teria assim, grande impacto no todo, em todo o contexto que nós estamos vivenciando. A segunda questão, que o senhor muito bem lembrou, foi a questão das alíquotas, né? Foi feita a revogação de alguns dispositivos que estabeleciam alíquotas, mas há de se destacar que essas importações são de países que não participam do Mercosul. Então, isso reflete algo em torno aí de 3% do total de leite que é importado para o Brasil. Então, também quase que não faz cócega no problema que a gente está vivenciando, né? 97% da importação está vindo aqui dos parceiros Mercosul, né? Argentina, Uruguai e Paraguai. E aí, nessas alíquotas, a gente não pode mexer, né? Porque é o acordo do Mercosul nos cria essa situação. Há outras maneiras de se trabalhar isso? Sim, eu acredito que a questão do estabelecimento de cotas, negociação em termos de compensações entre produtos que eles precisam e que para eles seriam mais caros, né? Ou a situação para eles se inverteriam, né? Vivenciariam uma situação de perda de competição com o nosso produto lá, a gente poderia fazer acordos de compensação em relação ao produto leite em si, né? Tudo isso está no escopo desse grupo de trabalho que o MAPA, conjuntamente com o Ministério, com outros ministérios, né, constituiu para construir essa política pública. E a receita nós, infelizmente, ainda não temos pronto. Mas temos a consciência, o ministro está ciente disso, e há um trabalho aí para se chegar a um denominador comum, a uma solução mais duradoura para essa questão. André, só dando continuidade, ainda a questão da aduana de Dionísio Cerqueira, nós temos uma preocupação muito grande, principalmente os municípios ali de Xereder, Corupá, Luiz Alves, São João do Taperiú, Garuva, e municípios que, Corupá, né, que exportam muita banana. Santa Catarina é uma potência nacional na exportação. Só em 2022 foram 18 milhões de dólares em exportação, principalmente os maiores parceiros são a Argentina e o Uruguai. Esse mercado da Argentina diminuindo, essa dificuldade que temos na aduana, faz com que o mercado comece a diminuir, porque a qualidade da fruta que sai do município de Corupá não é a mesma que chega na Argentina, devido, logicamente, a toda a logística, mas principalmente pelo caminhão, pelo frete ali ficar parado tanto tempo ali na aduana. Entendo que, na verdade, é uma engrenagem e o MAPA é apenas um dente dessa engrenagem para o negócio funcionar. É multi, né? Mas nós precisamos desse apoio institucional, esse apoio com números que vocês possam nos apresentar. O que a gente precisa na comissão é o seguinte: o MAPA fez a parte dele. Onde que está falhando? E a gente encontrar esse determinado, essa falha para que a gente possa realmente correr atrás, sentarmos todos numa mesa e resolvermos de uma vez por todas. É muito difícil para quem está lá na ponta, esperando alguma agilidade que está sendo debatida, discutida há tanto tempo. Infelizmente, as coisas não acontecem e acarretam diretamente um problema no cenário econômico
dessas famílias produtoras automaticamente o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina através das exportações. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, esse pedido, que você possa estender ao Fúvio, mas o grupo do MAPA, aqui, a superintendência do MAPA, possa abraçar essa causa junto conosco, principalmente nos abastecendo de informações, como você assumiu um compromisso aqui de mandar alguns números, para que realmente a gente chegue. Não, a falha está ali. Porque hoje fica muito fácil, né? A falha está na aduana, mas talvez todas essas engrenagens é uma que está falhando e o resto está andando. E essa que está falhando está acarretando aí horas e dias de paralisação naquele espaço. Então, faço um apelo aqui em nome da comissão para que você nos auxilie, nos ajude, para que a gente consiga avançar com essa pauta, que é uma pauta, talvez para muitas pessoas passa despercebido, mas para a economia de Santa Catarina ela é muito importante e a nossa comissão aí abraçou essa causa, né, algo defendido por todos os parlamentares, e tenho certeza que agora o MAPA vai abraçar junto conosco. Então, se puder levar isso adiante e entrar conosco nessa causa para que a gente consiga auxiliar essas pessoas que tanto têm nos pedido e estão tendo dificuldades através desse problema, que às vezes pode ser um problema isolado, que a gente não conseguiu identificar ainda exatamente onde é. Se é burocracia, se é questão da tecnologia. Eles falam muito que a tecnologia no lado do Brasil está ótimo, o problema no lado da Argentina que tem a dificuldade. Ou temos que ampliar esse debate também por uma questão de Mercosul. Né? Temos agora essa aproximação com todos os países do Mercosul, logicamente umas dificuldades, principalmente nesse momento onde teremos uma eleição na Argentina e a gente ainda não sabe como vai ficar a questão do Mercosul num futuro breve, mas vamos fazer a nossa parte, o dever de casa, que é nosso lado do Brasil primeiro. Se a gente tiver 100%, dá para a gente chegar lá no Mercosul, quem sabe lá no Parlasul, né, apresentarmos isso, Sareta, e levarmos e dizer, o Brasil está fazendo a parte dele. Agora precisamos que vocês, no mínimo, nos copiem. Então, André, agradeço demais, deixo ainda aberto a todos os parlamentares. Não havendo mais, agradeço, né, imensamente a sua participação junto conosco, a tua questão técnica, e tenho certeza que vai abraçar junto conosco essa causa tão importante. Não havendo mais assuntos, declaro encerrada a presente sessão.